É isso aí, meus caros acadêmicos da tributação. Aqui quem vos fala é o professor Bruno Langoni e hoje, eu tô aqui para trazer para vocês uma dica que diz respeito às sociedades de profissionais. Você aí que já estudou para outro fisco municipal já pode ter encontrado esse tema aí com o nome de sociedades uniprofissionais, que também é bastante comum, né? Que as legislações tributárias tratem, né, dessa figura como sociedades uniprofissionais. Bom, a nomenclatura pouco importa. O que a gente precisa entender, né, são alguns requisitos que estão previstos na Lei 8725 de 2003 e que também são esmiuçadas lá pelo decreto do ISS, o regulamento, o decreto 17, salvo engano, 174 ou 724, agora me fugiu um número especificamente, mas boa parte das previsões que você não pode, né, ir para a prova sem sabê-las estão aqui na Lei 8725 de 2003, tá? Então, a sociedade de profissionais, né, lembrar que recolhem o ISS a rigor em bases fixas, desde que observado o principal requisito quando se fala de sociedades uniprofissionais, que é a pessoalidade na prestação do serviço, né? E aqui muita gente se confunde, né? Então vou tentar trazer um exemplinho prático, né, que possivelmente vocês já vivenciaram, para vocês conseguirem entender a sistemática que se aplica às sociedades uniprofissionais. Vamos imaginar então um médico, né, que atenda ali, um pediatra, né, que atenda ali os seus pacientes no seu consultório. Então ele foi lá, alugou uma salinha comercial e está atendendo ali. Tem uma secretária, né, que o auxilia ali, enfim, e ele se associou a dois outros médicos, né, para prestar também nos serviços ali de pediatria. Então, vamos imaginar 3 médicos, né, que se associam, né, e constituem uma sociedade de profissionais, né, atendendo lá também, promovendo lá o registro, né, dos seus atos constitutivos lá no registro civil de pessoas jurídicas, né, diferentemente das demais empresas, né, pessoas jurídicas que promovem, né, o registro dos seus atos constitutivos na junta comercial, né, e aí começam a exercer as suas atividades ali de forma pessoal, ou seja, vamos imaginar você tem ali um filho, né, e procurou um médico para atender seu filho, foi lá na lista lá do plano de saúde, identificou lá a doutora Raquel, né, que é pediatra ali, tem uma clínica ali perto da sua casa. E você vai lá, você identifica ali que tem, né, a indicação ali dos médicos que lá atendem, né, tem uma secretária e só. Então, isso já demonstra que não existem ali grandes organizações, né, dos fatores de produção, né, não denotando o famoso elemento de empresa que vocês estudam lá no direito empresarial. Agora, em contrapartida, imaginando ali uma situação ruim de se imaginar, né, que um filho foi lá e se machucou, né, e você teve de levar seu filho lá no plantão, né, de um determinado hospital. Então você chegou lá e você não escolheu o profissional que iria atender o seu filho, você simplesmente submeteu ali o seu filho ao médico plantonista, né? Então, não raras às vezes, né, existem sociedades de profissionais, né, de médicos que se constituem ali para fazer jus a esse regime fixo, mas em que completamente ausente a pessoalidade na prestação, né? Você, quando procurou o hospital, não procurou por um médico em específico, você foi lá por conta de existir ali um pronto atendimento, né? Alguma espécie de atendimento emergencial e você circunstancialmente foi atendido pelo médico que lá se encontrava. Então essa é ali de forma bem grosseira, né, um resumo, um aspecto mais geral, né, que diferencia ali uma pessoa jurídica, né, constituída ali de forma impessoal, né. Isso não significa, né, e a gente vai ver isso adiante, que necessariamente apenas as sociedades simples que tenham sido registradas ali no registro civil de pessoas jurídicas que vão poder se valer desse benefício do recolhimento do ISS em bases fixas, né, que o elemento maior é a pessoalidade na prestação, mas essa já é uma diferença aí mais patente, né, entre
uma sociedade uniprofissional e demais pessoas jurídicas ali que tenham o elemento de empresa configurado no exercício das atividades. Agora lembrar, né, lá no artigo 13, né, não é qualquer tipo de profissional que pode se constituir como uma sociedade uniprofissional. São algumas atividades apenas listadas lá no artigo 13, eu peço que vocês leiam e tentem, na medida do possível, memorizar quais são essas atividades. E aí, o ISS, nesse caso, ele vai ser devido em bases mensais por cada um dos sócios das sociedades ou ainda com relação a outros profissionais habilitados para o exercício da atividade que exerçam a atividade em caráter pessoal e em nome da sociedade. Ou seja, pessoal, nada impede, por exemplo, que uma sociedade de médicos, como eu estou dando um exemplo aqui, que contrate ali um outro médico empregado para também prestar serviços em caráter pessoal e em nome da sociedade. O ponto é que, nesse caso, esse médico empregado ali, né, desde que não seja uma pessoa jurídica, né, que isso caracterizaria, conforme está lá no regulamento do ISS, a terceirização da atividade fim, mas uma sociedade de médicos poderia contratar um outro médico autônomo para prestar serviços também em nome da sociedade. Agora, o ponto é que esse médico ia compor o cálculo do ISS que a gente vai ver nos próximos, logo em seguida, que eu já vou comentar a respeito da forma do cálculo. Então, esse foi uma introdução, uma parte mais geral. E lembrar que nesse caso o ISS ele é desvinculado do preço do serviço, ou seja, não se calcula o ISS com base no movimento econômico das sociedades profissionais, tá legal? Então esse é um ponto bastante importante, inclusive um grande benefício, né, das sociedades de profissionais e, portanto, e para isso, né, para se valer desse benefício, as sociedades de profissionais vão precisar respeitar, observar uma série de requisitos, tá legal? Então, o que eu quero que vocês fiquem atentos, algumas vedações. Então, o disposto, né, nesse artigo, né, artigo 13, não se aplica, tá lá no parágrafo 1º. As sociedades que apresentem qualquer dessas características, que eu vou listar algumas delas para vocês, tá legal? Natureza comercial. Então, aqui nesse caso, né, inclusive o decreto especifica o que se considera natureza comercial, assim como a existência de um sócio pessoa jurídica no quadro societário da sociedade afasta a pessoalidade na prestação. Então, por conta disso, tais circunstâncias são impeditivas para que uma determinada sociedade se caracterize como sociedade uniprofissional e por conta disso faça jus aí ao benefício do recolhimento do ISS em bases fixas. Atividade diversa da habilitação do sócio. Então, por exemplo, né, imagina uma sociedade de médicos, novamente, né, vou ficar batendo nessa sociedade para vocês entenderem bem esse conceito de sociedade uniprofissional, que tem ali, que tente trazer ali um advogado para compor o quadro societário de uma determinada dessa sociedade de profissionais. Vai poder? Não, porque apenas, inclusive o nome, né, sociedade uniprofissional, né, só pode ter uma habilitação dessa sociedade que pretenda, né, desenvolver ali a atividade e recolher o ISS em bases fixas. Sócio não habilitado para o exercício da atividade correspondente ao serviço prestado pela sociedade. Vamos imaginar, né, um sócio tem ali uma sociedade de advogados que traz ali um contador, né? Então ele não possui, né, a habilitação, né, não foi aprovado ali no exame da ordem, não possui habilitação para o exercício em caráter pessoal da atividade dessa sociedade, que é o exercício da advocacia. Sócio que não presta serviço em nome da sociedade, figurando apenas como um mero aportador de capital, né? Então que também afasta ali a pessoalidade na prestação, ele precisa de fato prestar serviços em nome da sociedade. Caráter empresarial, né, trazendo aí o elemento da empresa, que também é algo que está diretamente relacionado à pessoalidade. Sociedade pluriprofissional, então outro conceito também que deriva, né, do nome, né, sociedade uniprofissional. Então apenas uma dessas atividades ali, os sócios, as pessoas podem se reunir e constituir uma determinada sociedade uniprofissional. Então os sócios eles precisam possuir habilitações idênticas, tá? Isso vale também para o empregado que ele vá compor aí o cálculo do ISS. Então eu posso contratar, né, um médico, né,
desde que não seja uma outra pessoa jurídica, né? Então posso contratar um médico autônomo para prestar serviço em nome da minha sociedade e recolher o ISS por conta dele também estar prestando serviços em nome da sociedade. E ali a clássica terceirização de serviços, né, que fica ali caracterizado lá no decreto do ISS, é a situação em que, por exemplo, uma sociedade de advogados, né, eu sempre gosto de dar esse exemplo porque eu já vi muito na prática, né, uma sociedade de advogados, né, então que vá lá e contrate uma determinada pessoa jurídica para prestar serviços relativos à advocacia. Nesse caso, fica claro que se afasta a pessoalidade por conta dessa terceirização da atividade fim. Bom, parágrafo 3º, ele estabelece a forma de cálculo do ISS, no caso das sociedades de profissionais. Perceba, é muito parecido lá com o que a gente estuda para determinar o cálculo do IPTU, né? Que existe uma certa, quase que uma progressividade aqui, né? À medida em que a sociedade possui mais sócios, né? Ou melhor dizendo, não vou ficar falando sócio porque está errado, tá? Então, à medida que a sociedade possua mais profissionais habilitados, o valor do ISS vai aumentando. Então, por exemplo, aqui os primeiros 5 profissionais, o valor do ISS mensal por profissional é de R$120. Do 6º ao 10º profissional, o valor do ISS passa a ser de R$180. Então vamos imaginar aqui uma sociedade aí composta aí por 6 profissionais, profissionais médicos. Qual vai ser o valor do ISS? Nesse caso, então os 5 primeiros vão pagar 120, então R$600. Já o 6º profissional habilitado para o exercício aí da atividade vai pagar R$180, ou seja, o montante mensal que vai ser devido vai ser de R$780, tá ligado? Então fiquem ligadinhos aí nessa certa progressividade, né? Então memorizem na medida do possível essa tabelinha, porque ela é muito importante em prova. Outro ponto que eu quero que vocês também tenham bem claro é que a Lei 8725 não estabelece um limite mínimo do ISS, mas ela nos dá um limite máximo. Então, vamos dar um exemplo aqui, voltando ao nosso clássico exemplo aqui das sociedades de médicos. Vamos imaginar, então, uma determinada sociedade médica aí composta por 5 profissionais, né? Então, a gente vai ter aí que o ISS mensalmente devido vai ser de R$600, já que quando a sociedade é composta por até 5 profissionais habilitados para o exercício daquela atividade, o valor do ISS por profissional é de R$120, ou seja, R$600 por mês é o valor que seria devido em bases fixas, independentemente ali do movimento econômico da atividade, por conta desses 5 profissionais habilitados. Agora, existe um limite máximo imposto aí pelo parágrafo 5º do artigo 13 da Lei 8725, que é de 5% da receita mensal bruta. Ou seja, imaginando que, por exemplo, a receita mensal dessa sociedade de 5 médicos tenha sido de R$10.000, o parágrafo 5º diz que o máximo que vai ser devido de ISS vai ser de R$500, supondo, por exemplo, uma receita de R$10.000. Então, se essa sociedade de profissionais oferir uma receita de R$10.000, o cálculo do ISS vai ser considerando essa alíquota esse percentual de 5% aplicado sobre a receita bruta, resultando em um ISS de R$500, já que o limite máximo é de 5% da receita bruta. Então, sempre fazer a comparação ali, né? Então, qual seria o ISS devido computando ali todos os profissionais habilitados com o limite máximo em virtude da receita mensal oferida pela sociedade. Beleza, pessoal? Hoje o que eu tinha para tratar com vocês é isso, tá? Fiquem ligados também lá no decreto do ISS, que tem uma série de outros requisitos e também a expressão aí de alguns conceitos que a lei nos traz. E é muito importante que vocês levem para a prova esses detalhezinhos da sociedade de profissionais que são frequentemente cobrados em prova de legislação tributária municipal. Tá legal? Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e bons estudos. Tchau, tchau.